Olá, amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa maravilhosa tarde do dia 1º de maio de 2019, dia em que se é comemorado o Dia do Trabalhador. Para o trabalho secular, um dia de feriado, um dia de descanso. Mas para o trabalhador, na seara de Deus, chamado pelo Senhor, o trabalho continua. Como disse o nosso Senhor Jesus, está registrado ali em João 5:24, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu quero, nesta tarde, compartilhar com os amigos e as amigas uma reflexão bíblica que fala justamente sobre a responsabilidade no labor, a responsabilidade no trabalho da obra de Deus. Vou tomar por base o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 12, quando Paulo escreve que de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O ditado popular, como muitas vezes nós vemos ele distorcendo a verdade bíblica, diz que Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Observe a sutileza que é usada nesses ditados populares, como por exemplo, naquele que ficou famoso porque saiu da boca do rei, considerado o rei do futebol, Pelé, quando ele disse que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz que ele fala por meio do seu Espírito Santo e da sua palavra. Então, irmãos, amigos e amigas, o ditado que diz que Deus deu a vida para que cada um cuide da sua, observe que na sua sutileza ele usa o próprio nome de Deus para dizer que Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Agora, observe se um médico recebesse você no seu consultório com graves problemas de saúde e ele simplesmente virasse para você e dissesse: Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Então, você pode ir embora e pode cuidar da sua vida. Imagine se o professor do cursinho, da faculdade, ou o professor dos seus filhos na escola, recebesse os seus filhos na escola, na sala de aula, e deixasse eles ir embora sem o ensino, dizendo para eles: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Imagina se o juiz que tem que julgar as causas que são levadas para ele no judiciário, para a solução de conflitos, virasse para as partes e para os advogados e dissesse: Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Vocês podem se levantar e podem ir embora. A verdade bíblica diz que de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É diferente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus na responsabilidade que recebeu para fazer aquilo que se espera dele. E não é somente na obra de Deus. Não é somente para pregar o Evangelho. Não é somente para ir à igreja. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus no seu ofício, na sua profissão, na sua responsabilidade.
O médico vai prestar conta diante de Deus se ele prescreveu a medicação que ele achava correta, se ele sugeriu a cirurgia que ele entendeu por causa do seu conhecimento e dos anos que ele passou na cadeira da faculdade como sendo o melhor procedimento para o seu paciente. O advogado vai dar conta de si mesmo a Deus se ele defendeu o seu cliente da melhor maneira. O professor vai dar conta de si mesmo a Deus se ele ensinou os seus alunos da melhor maneira. Cada um, na sua profissão, dará conta de si mesmo a Deus. E não é que Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Como se as pessoas vivessem isoladas, como se elas fossem eremitas. Como se a sociedade não dependesse da parte de cada um. Como se o mundo não fosse melhorar de acordo com a parte que cada um faz para dar o melhor de si mesmo em prol do crescimento das pessoas. Se você foi chamado para ser professor, ensine bem. Se você for chamado para ser advogado, advogue bem. Se você for chamado para ser juiz, julgue bem as causas. Se você for chamado para ser médico, examine bem o paciente, dê atenção, faça a anamnese, faça a consulta da melhor maneira. Se você é um fisioterapeuta, reabilite bem as pessoas. Se você é um gari, recolha o lixo da cidade da melhor maneira, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora eu quero encerrar essa reflexão bíblica de hoje falando do trabalho exclusivamente na obra de Deus. Se cada um dará conta de si mesmo a Deus, mesmo fora da obra de Deus, fora do plano de Deus espiritual, imagine aqueles que são chamados para fazer a obra como Deus quer. Imagine o líder que não lidera da maneira correta. Imagine o pastor que não apacenta da melhor maneira, que não se compromete com o estudo da palavra, que não se compromete com o ensino da palavra, que não tem a responsabilidade de alimentar o rebanho que Deus coloca em suas mãos. Imagine o obreiro, o membro batizado, salvo, que não tem a responsabilidade de dar o melhor testemunho do Evangelho, que ele conhece como o Evangelho da salvação. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, irmãos. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus por causa da responsabilidade que recebe. O líder que não permite que o pastor exorte a igreja, que protege os seus liderados como se fosse uma propriedade sua. O pastor que não se importa se as ovelhas estão sendo bem nutridas ou não estão sendo, porque ele não examina as escrituras e não tem um alimento fresco, um alimento nutritivo, espiritualmente falando, para dar para aquelas ovelhas. O diácono, que não faz o seu trabalho na casa do Senhor. O presbítero, que não se dedica ao ensino da palavra. O evangelista, que não se preocupa em ganhar almas. O missionário, que não atende o chamado de Deus para a sua vida. Tudo isso faz parte de uma verdade que está na palavra de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus.
Porque lá em Jeremias, no capítulo 48 e versículo 10, o Senhor já havia advertido o povo de Israel, e essa advertência vem até nós na dispensação da graça. Quando o Senhor disse o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente, dependendo da versão que você lê. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que sente a responsabilidade, tenha certeza do chamado para fazer a obra de Deus, que já colocou a mão do arado, a mão no arado, e sabe que não pode olhar para trás, tenha em si essa certeza, essa consciência de que cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Faça a obra do Senhor com a maior responsabilidade, com a maior dedicação, com o maior empenho possível. E tenha em si também uma certeza, que muitas vezes vão tentar impedir você de fazer o melhor. Muitas vezes vão julgar você pelo que você faz ou tenta fazer, como se fosse o homem que tivesse a possibilidade de julgar, de mensurar, de avaliar aquilo que é feito para a glória de Deus. Tenha essa certeza de que, mesmo que o homem reprove, mesmo que o homem tente te parar, mesmo que o homem tente frustrar os projetos de Deus para você, faça. Faça, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não só você que faz, e eu tenho certeza que você procura fazer da melhor maneira, mas como também aquele que tenta impedir que o melhor trabalho seja feito por meio de você. E vamos continuar caminhando, firmes nesse propósito, debaixo deste céu, sobre esta terra, no dia do trabalhador, nos dias posteriores, sabendo que, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. O trabalho no Senhor não é vazio. O trabalho no Senhor não é debalde. Nós devemos, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nunca nos cansarmos de fazer o bem, porque ao tempo de Deus nós colheremos o bem se nós não desfalecermos. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu feriado de 1º de maio, dia do trabalhador, e também o restante do mês na presença do Altíssimo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.